Voltamos na parte em que o Som está segurando na perna do chinês, que pergunta se ele está tentando morrer. A Morango fala para o prota não interferir. Quando o pastel de flango descobre que ele é o Som, ele fica um pouco nervoso, pensando que aquele cara era quem a rainha tinha escolhido. O prota fala que não quer lutar e nem sabe como lutar, mas o chinês só se afasta. O Som pensa que o chinês acha que ele é forte e se pergunta se ele cairia numa armadilha, mas o prota desiste dessa ideia e tenta resolver na conversa, e nisso só leva uma na cara. Ele cai no chão e começa a escorrer sangue. O chinês fica se perguntando como a rainha escolheu alguém tão fraco. A Morango fala para o prota sair do ringue e chama o chinês para sair no soco, e nisso quase leva uma na cara. O Mano Estouca fala que ele ainda tá de pé, e a Morango fala para ele ir para cima. Corta a cena e vemos que a rainha está vendo tudo pelo celular. Ela vê o prota levando um soco, isso faz ela dar um grito. Uma garota pergunta o que houve, mas Melão só finge que não foi nada. Então voltamos para o ringue. A Morango fala pro cara que ele está abaixo dela e que era para ele se afastar até onde ele podia. E nisso ela só leva um chute para ficar esperta. O cara elogia ela por continuar de pé e fala que ali não era uma arena de boxe e que valia qualquer arte marcial. A Morango fala que sabe dar chutes e diz que irá dar uma última chance para ele ir embora. Mas se ele continuar, ele não irá para o torneio de boxe, pois ficará aleijado no hospital. E nisso temos a entrada triunfal da Cacau, perguntando quem se atreve a machucar o querido protinha dela. As pessoas parecem surpresas. Então é revelado que ela só veio de pijama e que ficou perplexa quando recebeu a mensagem da liga. Ela pergunta se o prota está bem e percebe que ele está sangrando. O Som se pergunta em que tipo de estado ela está. A Cacau começa a fazer barraco falando que todos que tocaram no Som morrerão, enquanto a Morango pensava que roupa era aquela. A Cacau brigava falando que era culpa dela o prota estar machucado. Ela se aproxima falando que o sangue do Som está pingando, enquanto pergunta se ele está bem, e nisso o chinês coloca a mão na cabeça dela e pergunta se a Cacau era do 6º ano, falando para ela sair, e nisso leva um chute no queixo. Enquanto a Cacau pergunta onde ele pensa que está tocando, e só leva uma na cara que afunda no chão. Enquanto ela fazia pose, fala para aqueles fora do ringue, se tiverem uma reclamação, era para entrar no ringue. A Morango fala para ela parar, o Mano Estouca fala para ela não o ignorar, porque ele era seu oponente, enquanto ele pensava em como derrubar a Morango. O Estouca só leva uma joelhada no estômago. A Morango pergunta se aquilo era pose, e ele cai duro no chão. Ela e a Cacau fazem a pose e falam para eles subirem no ringue se quiserem lutar. A Cacau tentar usar a frase que não importa se é homem ou mulher, mas a Morango corta dizendo que já tinha falado aquilo. Então temos uma breve explicação da arena principal, onde só os melhores dos melhores podem entrar naquele lugar, onde todas entram com o desejo de vitória, em um ambiente de respeito. Em contraponto temos o ringue preliminar, onde os combates são letais e se resumem em um golpe, senão as coisas poderiam sair do controle. Poucas que entram nas preliminares conseguem pisar na arena principal. Caso elas passem, seria o mesmo se uma da classe S volta-se para a preliminar. Um despertar de uma besta adormecida. A Morango fala para a Cacau dar o fora, mas a Cacau diz que não irá sair. Corta a cena e voltamos para a sala de segurança. Lá eles recebem uma ligação, e era do presidente. Eles perguntam qual era o motivo. Ele fala que eles estão fazendo um bom trabalho, mas ligou por causa do que está acontecendo no ginásio. Ele pergunta se o presidente está assistindo. O presidente pergunta o que eles acham de uma intervenção. Eles falam que eles quebraram algumas regras, mas que não era necessário. O presidente fala que tem muitos estudantes no ginásio, além de que mal começou o semestre, e pela intervenção do prota ser apropriada, ainda por cima a liga não tinha começado, portanto era melhor de ter. Eles falam já que ele acha melhor de ter. Eles irão tomar as medidas necessárias, mas o presidente fala que não será necessário, pois ele já chamou a guarda. Voltando para o ginásio, a Pimenta fica esquentadinha e fala que eles não vão recuar. A Cacau fala para todos irem para cima. A Morango diz que falou isso também. E enquanto eles avançavam, o Som se questiona como caralhos isso acabou desse jeito. E quando o pau ia quebrar, aparecem duas guardas, deixando todos surpresos. Entre elas aparece uma terceira guarda,
Isso deixa a Morango impressionada. Ela fala que a escola viu aquilo como inapropriado, por isso eles terão que parar. Então temos uma explicação do que são a guarda. Em resumo, são um pequeno grupo que atua como guardinha da escola, que são composto por ex-alunas classe S, que se graduaram e foram as melhores das melhores. Elas ganham bastante bunfunfa e atuam igual a Rasher, são o júri, o juiz e o carrasco, fora da escola. Elas atuam como guardas VIP, instrutoras de luta, inteligência, poder, elegância. Elas são a elite da elite, o lugar onde todas as estudantes querem estar. Acabando a explicação, a guarda chama a Morango e pede para retirar os amigos dela. Então ela pergunta se podia ter atenção dos alunos das outras escolas. Ela pede para eles irem embora, mas Pimenta não fica pieninha e pergunta quem ela acha que era. A guarda só coloca a mão no ombro dela e sentiu a pressão. Ela fala que tem direito de resolver na força. A Pimenta fica com as pernas bamba. A guarda fala caso ela deseje ignorar elas, enquanto ajoelha ela. Termina falando que talvez ela não consiga andar novamente. A Cacau pergunta se a Morango conhece aquela guarda. A Morango fala que ela era uma aluna que se graduou há 4 anos e diz que o recorde dela era de 35 lutas, 35 vitórias e 32 por nocaute. A Morango pensa que o sonho dela é de estar naquele lugar.